O periquito australiano é uma das espécies de aves mais conhecidas do mundo. Muitas pessoas têm e criam periquitos em casa. Claro que pelo nome já sabemos que eles são da Austrália. Mas como eles vivem na natureza? Nesse vídeo, vamos descobrir diversas curiosidades sobre os periquitos. Como é a sua reprodução? O que eles comem? Se são animais solitários ou se vivem em grupos? Quais são seus predadores? E muito mais. Em determinada época, eu criei muitos periquitos australianos, de diversas cores. Azuis, roxos, coloridos, amarelos, que são lindos. Mas qual é o padrão selvagem? Qual é a cor original do periquito australiano? Vamos ver. As cores originais são predominantemente verde e amarelo. Os adultos têm a testa amarela. Já nos jovens, a testa tem listras pretas que vão até as narinas. Esse local é chamado de cera ou carúncula. Na região das bochechas, eles têm pintas roxas, azuladas e pretas. Suas penas de voo são pretas e contornadas de verde e amarelo. As asas têm desenhos pretos bem bonitos. E as penas da cauda são azuis esverdeadas. Tanto as asas como a cauda têm formatos bem pontiagudos. Os periquitos selvagens medem em média entre 18 a 20 centímetros de comprimento e pesam entre 30 a 40 gramas. Seus pés têm cor cinza azulada e os dedos são posicionados com 2 voltados para frente e 2 para trás. Esse formato é chamado de zigodáctilo. Isso permite que essas aves manuseiem alimentos e que subam em troncos e barrancos verticais. Seu bico é pontudo e a maxila superior, que é a parte de cima, fica sobre a maxila inferior, que é a parte de baixo. É um bico bem diferente das outras espécies de psitacídeos, das araras, papagaios e outros periquitos. Ele não tem um formato tão arredondado, mas é um bico bem forte. E o periquito australiano pode dar bicadas bem doloridas. Na natureza, o periquito vive em diversas regiões da Austrália, com exceção das áreas costeiras no extremo leste e no extremo sudoeste. Também foi introduzido em muitos países, como África do Sul, Japão, Porto Rico, Suíça, Nova Zelândia e algumas regiões da Flórida, nos Estados Unidos. São aves que formam grandes bandos. Aparentemente não existe hierarquia nesses grupos, não ocorrendo muitas brigas entre eles. Formar bandos ajuda a se protegerem de alguns predadores, podendo assustar alguns animais. Mas claro que muitos são caçados por diversos bichos, principalmente aves de rapina. Os periquitos australianos são nômades e estão sempre mudando de locais à procura de alimento e água. Preferem viver em áreas mais abertas, com capinzais, pastagens e florestas com poucas árvores. Assim como a maioria das espécies de aves, eles começam a despertar um pouco antes do nascer do sol, cantando e se movimentando nos galhos das árvores. Posteriormente, voam para procurar alimento e água durante todo o dia. Não se alimentam ao meio-dia ou em horários extremamente quentes. Ficam mais quietos na sombra das árvores. No final do dia, eles se reúnem chamando alto e voando em alta velocidade ao redor das árvores.
Eles então retornam ao seu local de descanso logo após o pôr do sol e permanecem em repouso até a manhã seguinte. Gostam de se alimentar no chão ou próximo do solo, procurando sementes de gramíneas e de capim. Essas sementes são extremamente ricas em energia e suprem a necessidade calórica e nutritiva que eles precisam. Depois de comerem, os bandos voam à procura de água. O periquito foi descrito pela primeira vez pelo botânico e zoólogo inglês George Shell, em 1805. Posteriormente, ele recebeu seu nome científico atual, Melopsittacus undulatus, pelo ornitólogo inglês John Gould, em 1840. Ele foi um grande pesquisador, recebendo diversas homenagens nos nomes de muitas aves, por exemplo, o diamante de Gould. O nome do gênero Melopsittacus tem origem do grego antigo e significa papagaio melodioso. O nome da espécie undulatus significa ondulado ou padrão de onda em latim. Isso devido aos desenhos de listras pretas nas penas. Na época de reprodução, os machos fazem uma dança de acasalamento. Eles pulam para cima e para baixo nos galhos das árvores e tentam bicar o rosto da fêmea e levar comida para ela. A forma mais fácil de diferenciar macho e fêmea é observar a cor da carúncula, que fica acima do bico. A cor irá mudar de branco ou rosa claro nos filhotes para um azul forte em periquitos adultos machos. Já nas fêmeas adultas, a cor será rosa ou marrom. Essa identificação também pode ser feita com os periquitos domésticos. Mas como existem muitas mutações em cativeiro, em alguns casos isso fica mais difícil. Nos periquitos com mutação lutina ou albina, tanto os machos quanto as fêmeas têm a cor da carúncula praticamente iguais. Normalmente, não é fácil identificar o sexo dos jovens. Isso porque essas diferenças não são tão marcantes nas aves mais jovens. A reprodução na natureza geralmente ocorre entre os meses de junho e setembro, no norte da Austrália, e entre agosto e janeiro, no sul. Os periquitos são monogâmicos, formam um casal e ficam juntos durante toda a vida. Constroem um ninho em buracos nos troncos das árvores ou em mourões de cercas, por exemplo. Roem a madeira desses locais, formando uma serragem fina e macia para depositar os ovos. Os casais podem construir ninhos próximos uns dos outros, com distância de 3 a 5 metros. Botam entre 4 a 6 ovos, que são incubados por 18 a 21 dias. Os filhotes ficam emplumados após 30 dias de nascimento. Durante a incubação, a fêmea só sai do ninho para defecar e se alimentar rapidamente. Nesse período, ela é mais alimentada pelo macho, que regurgita a comida diretamente no seu bico. Os filhotes nascem sem penas, com os olhos fechados e totalmente dependentes dos pais. O papai e a mamãe periquito aquece, alimenta esses filhotes até eles crescerem. Eles desenvolvem penas por volta de 3 semanas de idade. A partir da 5ª semana, os pais ficam mais tempo longe do ninho e os filhotes começam a sair e se acostumar com a redondeza, até começarem a voar. Hoje calcula-se que a população mundial de periquitos australianos seja de 5 milhões de aves. São criados em cativeiro desde a década de 1850. Hoje existem muitas mutações de cores, padrões e penas. Por exemplo, coloração azul, branca, amarela, cinza e roxa.
Alguns especialistas dizem que são perto de 32 mutações de periquitos australianos. Os periquitos selvagens são menores que os de cativeiro, e os de padrão inglês, que participam de exposições e torneios, são ainda maiores e com muitas penas na cabeça. Os periquitos australianos estão entre os animais de estimação mais conhecidos do mundo todo. Eles ficam atrás apenas dos cães e dos gatos, entre os animais que vivem nas casas das pessoas. Os periquitos selvagens vivem em média 5 a 8 anos. Os de cativeiro podem chegar entre 15 a 20 anos de idade. Periquitos domésticos podem aprender a falar, cantar, assoviar e brincar com as pessoas. E é isso aí! Se você gostou de saber tudo sobre o periquito australiano selvagem, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva no nosso canal Animal TV, no nosso Instagram e divulgue para todos os seus amigos. Tchau, até a próxima!